As pessoas estão acostumadas a se guiarem por uma opinião pronta, de mídia, por uma informação que chega e elas só apertam um play. Elas não estão acostumadas a ter ideias próprias. E eu nunca vi, no meu prazo de vida de 57 anos bem vividos, informações tão contraditórias como a gente tem hoje. Se você hoje propaga o trabalho de alguém que está fazendo bem, as pessoas podem começar a imitá-lo sem consciência nenhuma, só porque essa pessoa está na moda. A crise, ela vai nos fazer... Aliás, tem uma frase do Einstein, que é bem interessante, que ele fala que a crise traz à tona o melhor do ser humano. Eu corrigiria um pouquinho, sem querer de maneira nenhuma me colocar no nível de Einstein, quem sou eu. Mas eu diria que ela traz à tona aquilo que temos mais próximo de aflorar, que não necessariamente é o melhor. Porque nós vemos que muitas pessoas trouxeram à tona o pior também. Houve de tudo. Aí despertaram idealistas, despertaram pessoas muito comprometidas com a dor do outro, despertaram verdadeiros heróis nas equipes de saúde do Brasil afora, em várias profissões, mas também despertou muito oportunismo, perdão, a palavra já é feia e eu ainda gaguejo, né? Muito oportunismo, muita coisa, digamos assim, próxima da barbárie, coisas que já imaginávamos superadas, né? Nós achamos que por avançarmos culturalmente, por avançarmos tecnologicamente, teríamos deixado a barbárie para trás. Provamos que não. Que, na verdade, a nossa civilização é uma película de pouca cobertura. E vieram à tona coisas que nos surpreenderam, mas também muitas coisas boas. É claro que a vida interior torna a solidão uma coisa bastante interessante. Nós vamos ver que grandes ideias nasceram desses momentos daquilo que Platão chamava de divinos ócios, de estar consigo mesmo, de vida interior. Mas algumas pessoas também têm conseguido crescer muito no meio de tudo isso, trabalhando com a generosidade, Lida. Tem uma questão muito interessante na generosidade, que é quanto mais você pensa na dor do outro, na dor do todo, mais a tua própria dor vai sendo minimizada. Mais você começa a achar que você está até bem, que diante do painel do mundo a tua situação é até privilegiada. E começa quase que a não perceber a sua própria dor. Começa a achar que, bom, você está tendo uma oportunidade de ir ao máximo das suas possibilidades. E como vai até os seus limites, eles vão se estendendo. Não sei se você já percebeu isso, que quando a gente força os nossos limites, parece que empurra as trincheiras um pouquinho mais para frente. Ou seja, perceber que estamos crescendo. Que ontem dávamos o nosso melhor, mas podíamos isso assim, hoje podemos um pouco mais. E eu vejo as pessoas que estão, de fato, no seu limite, entregando tudo, como pessoas que se transformaram no meio dessa pandemia. Tudo tem uma faceta dual que a gente tem que considerar. Por um lado, há imaturidade e irresponsabilidade, sim. Isso não pode ser negado. A humanidade amadureceu muito do ponto de vista mental, da capacidade de fazer coisas, e muito pouco do ponto de vista emocional, da capacidade de construir a si próprios. Somos todos adolescentes sem querer sair da casa do pai aos 60 anos de idade. Somos todos meio infantilizados emocionalmente. Mas, por outro lado, eu também me coloco um pouco no lugar deles, Leda. Isso porque eu tenho recebido muitas mensagens. E sei que você vai entender isso também. As pessoas estão acostumadas a se guiarem por uma opinião pronta, de mídia, por uma informação que chega e elas só apertam um play. Elas não estão acostumadas a ter ideias próprias. E eu nunca vi, no meu prazo de vida de 57 anos bem vividos, informações tão contraditórias como a gente tem hoje. Qualquer ponto de vista em relação à crise que você pegue e jogue no Google da vida, você vai obter uns 3, como mínimo, uns 3 pontos de vista diferentes. Então, como a humanidade em geral não está tão preparada para pensar por si mesma, ela está muito desorientada em relação a que tribo seguir, onde dar play. E fica sendo jogada para lá e para cá por fontes contraditórias. Você há de convir que as vozes não concordam em relação a absolutamente nada. Qualquer ponto que você coloque no Google, você vai ver divergências, não só em meios diferentes, mas às vezes dentro do mesmo meio médico, às vezes dentro do mesmo meio científico. Você vê divergências de todos os tipos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, uma sociedade onde as pessoas não foram preparadas para receber essa informação, filtrar, submeter aos seus próprios critérios, porque não tem uma identidade própria,
não têm uma capacidade de discernimento, então elas ficam loucas. Esses dias dava uma palestra, uma live, na verdade, sobre a crise, que eu lembrava que lá no proto-europeu, crise vem de crei, que é peneirar, selecionar. Crise tem a ver com discernimento. Peneirar é exatamente você tirar a poeira, o pó e separar só o bom grão, né? Discernimento. Agora me diga como alguém vai ter discernimento em plena crise se não treinou nunca na vida. Como diziam os espartanos, você deve conhecer essa história, né? Os espartanos eram 300 e quando foram para a Guerra das Termópilas, eles procuraram alguns aliados entre os gregos das tribos que havia à sua volta, e esses aliados ficaram escandalizados. Como assim? Nós estamos com 2, 3 mil homens e vocês só têm 300? A Leônidas teria virado para o exército desses aliados e perguntado para alguns soldados: você é o quê? Ah, eu sou carpinteiro, eu sou agricultor, eu sou marceneiro. E aí ele vira para os seus homens e pergunta: soldados, vocês são o quê? E todos em uníssono: guerreiros. 365 dias. Ou seja, é um paralelo, porque a guerra épica das Termópilas não tem nada a ver com o que a gente entende de guerra hoje, né? É mais um símile da guerra interior do que qualquer outra coisa, mas você há de convir que quem não pratica discernimento 365 dias por ano, não se esforça por desenvolver uma visão própria de vida, vem uma crise, ele é a mesma pessoa que não está acostumada a pensar. E fica pedindo pelo amor de Deus que alguém diga para ele o que ele deve pensar. Algumas vezes as pessoas escrevem para mim nas minhas redes sociais dizendo: professora, me diz o que eu devo pensar de tudo isso. Você imagina uma coisa dessas? Você sabe o que é você colocar a faca e o queijo na mão de alguém para te manipular? Fosse eu manipuladora, já teria feito a festa. Eu disse: meu caro, se eu tirar de você a capacidade de discernir, eu tirei tudo. Eu sou filósofa, estou tentando te ensinar exatamente a discernir. Você sabe o que é uma pessoa pedindo: pense por mim? Você imagina, só como hipótese, porque eu sei que isso na prática é difícil de imaginar, 7 bilhões de seres humanos dentro dos limites onde eles estão, dando o seu melhor juntos para a gente sair dessa? Se a gente já não teria saído dessa? Existe uma frase que se atribui a Sócrates, o grande filósofo, que ele dizia: nenhum homem é perfeito, mas todos juntos podem ser. As possibilidades de 7 bilhões de seres humanos são impensáveis se todos estivessem honestamente interessados nisso. Ou seja, existe a terceirização da responsabilidade e, ao outro lado dessa moeda, a terceirização da culpa. Também que se ninguém fez nada, é culpa de quem não fez. E a mania de ter que arrumar um culpado para tudo. Não resolve nada, mas você se sente aliviado por despejar o seu ódio, a sua revolta em alguém. E também é um pouco daquele poema de Drummond, não sei se você conhece, que ele diz assim: o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Ou seja, o hábito de procurar culpados para odiar. Não sei se você assistiu aquele filme que eu gosto muito, Gladiador, com Russell Crowe. Você assistiu esse filme? É um filme relativamente antigo, já deve ir uns 10 anos. Eu sei que tem uma passagem que ele está com seus colegas gladiadores dentro de um estádio, onde viriam alguns soldados romanos combater com eles. Ele, que era um próprio general romano desterrado, ele chega para os seus colegas e diz: venha o que vier por trás daquela porta, se permanecermos unidos, teremos chance. E é uma passagem de um filme, o filme é inspirado num ambiente onde viveu Marco Aurélio, no tempo de Roma, onde viveu Cômodo, filho de Marco Aurélio, e ele tem alguns elementos filosóficos interessantes. E essa frase eu gosto muito: venha o que vier por trás da porta da história, se nós permanecermos unidos, teremos chance. Olha, deixa eu te falar uma coisa: imagine que você tenha um copo onde várias coisas foram jogadas lá no fundo, grãos, várias coisas foram jogadas lá no fundo, mas estão lá no fundo, escondidinhas. Aí de repente vem alguém com uma colher e mexe, vem tudo à tona. Considere que essa colher foi a crise, essas coisas já estavam todas ali. Se nós considerarmos a crise como um fator de renovação histórica, que em geral todos os grandes filósofos da história trabalharam com essa possibilidade, talvez tenha vindo exatamente para nós vermos o que somos, para constatarmos em que ponto estamos, para abandonarmos aquela ilusão de que hoje somos muito superiores a um homem de 2.000, 3.000 anos atrás.
e podermos ter uma honesta visão de onde estamos partindo. E para aqueles que estejam preparados, a partir dessa constatação, ter um ânimo de aperfeiçoamento. Mas, na verdade, nós não tornamos os homens assim por causa da crise, eles já eram. Nossa pseudo-normalidade era um esmalte de pouca cobertura. E quando tremeu a terra, rachou, caiu e veio à tona aquilo que já éramos. Nesse sentido, a consciência ela pode ser útil para aqueles que se choquem, para aqueles que sintam dor. A dor é veículo de consciência, como diz o budismo. Pode ser um fator de transformação. Mas outros não, outros vão ignorar e vão continuar no mesmo ritmo em que vinham. Mas a humanidade, muitas vezes, basta você pensar o seguinte, líder, reduza as coisas para o pessoal. Isso é uma das técnicas que, por exemplo, o Caibalion, o egípcio, fala, o princípio da correspondência. Mudar individualmente é simples. Fala sério, aquela chaturinha da gente, aquela teimosia, aquela cabeça dura que a gente já sofreu demais com ela, é fácil vencer esse negócio? Não é. A gente sabe que não é. Minha avó, quando era uma garota dos seus 5, 6 anos de idade, dizia: essa menina teimosa é feita uma mula manca. Eu nem sei dizer se a mula está menos manca hoje. Não sei dizer. Mudar é muito difícil individualmente. Portanto, como humanidade, também não é simples. Agora, quando a gente privilegia o positivo, quem está fazendo coisa boa, quem está passando por cima da onda e dando, entregando, fazendo o seu melhor. Esse tipo de exemplo devolve a fé na humanidade. E as pessoas começam a se inspirar nesse exemplo. Imagine você o seguinte, se você pega um auge do Egito, uma cidade como Tebas, e uma cidade qualquer do mundo atual, sei lá, uma Nova York da vida, a Big Apple. Do ponto de partida, você tem nas duas seres humanos que não estão muito conscientes, nem estão com as rédeas da sua vida na mão, estão um pouco massificados. Porém, essa sociedade tebana, quando coloca como referencial para o homem ser um homem completo, realizado, reconhecido, valores humanos, mesmo que essa pessoa faça só porque todo mundo está fazendo, no meio do caminho ela vai conquistando um pouco de consciência, de individualidade. Enquanto que nessa aqui, que coloca como ápice da realização ter coisas, fazer sucesso e seguir aquilo que está na moda, quanto mais essa pessoa segue inconscientemente, continua inconsciente do mesmo jeito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você hoje propaga o trabalho de alguém que está fazendo bem, as pessoas podem começar a imitá-lo sem consciência nenhuma, só porque essa pessoa está na moda. Mas copiar o bem lentamente faz com que a consciência desperte. Copiar a banalidade, não. Por isso eu tenho falado muito, vamos atrás das pessoas que estão fazendo coisas boas e vamos dar mais propaganda para elas, porque é um péssimo momento para o ser humano perder a fé em si mesmo. É um péssimo momento para o homem perder a fé na humanidade. Se todo dia a gente estivesse veiculando, olha o que fulano está fazendo, olha que trabalho bonito. Eu conheço vários médicos, dentro de Nova Acrópole nós temos vários médicos, que não veem a família há meses, com filhos, às vezes filhos pequenos. Não veem a família há meses, foram para o hotel para não contaminar a família e estão ficando o máximo de tempo que eles suportam em pé dentro de um hospital. O que são essas pessoas? Tem pessoas que tiveram, profissionais de saúde que tiveram o Covid e fizeram o possível para recuperar o mais rápido que puderam para voltar dentro do hospital e continuar atendendo. Tem pessoas dando sangue aí, pessoas muito bem intencionadas. Se a gente começa a valorizar esse trabalho, dar voz, dar espaço para esse trabalho, começa a devolver a fé na humanidade, porque as pessoas vão precisar disso. Todas as transformações que virão, mesmo depois que a pandemia passar, a pandemia em termos de problema de saúde pública, virá uma crise econômica, virá uma crise social, que não vai ser fácil. Nós vamos necessitar de muita autoconfiança, vamos necessitar de muito ânimo para sair dessa. Se continuarmos acreditando que a humanidade é o fundo do buraco mais profundo da Terra, aquela fossa atlântica, que não me lembro agora o nome, que é a mais profunda do oceano, não vamos sair daí. Está na hora da gente perceber que nós somos a fossa atlântica, mas também somos o pico mais elevado do Himalaia. E para onde você escolhe olhar faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque devolve a fé em si mesmo e você começa a sentir ânimo
para fazer o necessário, possível, para ir ao limite das suas possibilidades. Eu notei uma coisa muito interessante no nosso trabalho social em Nova Acrópole, porque nós atendemos 400 e poucas crianças em situação de risco. No ano passado não foi tão difícil conseguir doações para cestas básicas. De janeiro para cá elas vêm arrefecendo, as pessoas estão encolhendo. E quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, comecei a ver que as pessoas estavam perdendo a fé em si próprias, perdendo a fé de que elas poderiam fazer alguma coisa de válida, encolhendo de tanto bombardeio negativo. Então, eu perder a fé em mim mesmo, o que eu faço? Eu deixo 10 famílias sem cesta básica. Essa é a minha providência. Ou seja, não podemos deixar isso acontecer. As pessoas têm que dizer, não interessa o que os outros estão fazendo. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei lutando. Se eu disser para você, bom, aqui na minha casa, nesse momento, não existe nenhuma caneta Bic. Eu posso dizer, não, peraí, eu tenho uma caneta Bic, está aqui. Então ninguém pode dizer que nessa casa não tem uma caneta Bic porque eu tenho uma. Então ninguém vai poder dizer, a humanidade não tem bondade. Opa, olha fulaninho ali, ele tem. Então a humanidade tem bondade. E quando você tem o fogo é uma coisa incrível, porque ele ainda que pequenininho, ele tem uma capacidade de provocar uma labareda. Ele tem capacidade de ser compartilhado sem perder nada de si. Você entende? Posso acender 1000 tochas e a minha não diminui nada. Disse que quando Siddhartha Gautama, o Buda, já era iluminado, ele ainda permaneceu muito tempo na Terra fazendo os seus sermões, e uma ocasião ele disse, anunciou que faria um sermão próximo ao Rajanato de Benares, no alto de uma montanha e à noite. Como o local era muito escuro, muito ermo, todos os homens poderosos, todos os príncipes da terra, compraram grandes tochas e grande quantidade de azeite para encher as suas lamparinas. Diz que havia uma anciã que era tão pobre que ela tinha uma lamparina muito pequenininha, velha, enferrujada, mas não queria deixar de ouvir as palavras do Buda. Ela vende os próprios cabelos para comprar um pouquinho de azeite e vai seguindo rumo à montanha. No meio do caminho, diz que as pessoas riem dela. Por que essa senhora acha que vai iluminar com uma lamparina ridícula dessa? Ela não se importa, ela sobe a montanha. Quando eles chegam todos e se assentam para ouvir as palavras do iluminado, aquele clima surpreendente de monções da Índia, de repente vem uma ventania, cai uma tempestade. Dizem que teria sido o primo de Buda, Devadatta, que teria provocado, enfim, um monte de histórias por trás disso. Mas o fato é que cai uma tempestade, encharca as tochas de todos os príncipes da terra. E de repente, do mesmo jeito que a chuva veio, vai embora. E as pessoas ficam numa escuridão, molhadas, com o vento frio, o Buda tentando orientá-las, mas todo mundo falando ao mesmo tempo, não sabiam distinguir a voz da sabedoria da voz da ignorância. E todos têm medo de não encontrar o caminho de volta para casa. De repente surge a velhinha. A sua lamparina era tão pequititinha que ela protegeu com o próprio corpo. Só que quando se faz uma escuridão muito absoluta, aquela luzinha de nada dela é vista de todo o alto da montanha. E ela vai lentamente acendendo uma a uma a tocha dos príncipes da terra, que vão passando adiante, e daqui a pouco se faz luz, e daqui a pouco os homens reconhecem e sabem distinguir a voz da ignorância da voz da sabedoria, e todos encontram o seu caminho de volta para casa. Quanto mais escuro se faz o momento histórico em que vivemos, quem tem uma luzinha desse tamanhinho faz muita diferença. Não acreditem nessa história de que uma andorinha não faz verão. Isso é uma conversa fiada. Uma andorinha abre caminho para que as outras saibam que o verão é possível. Se ela não for lá e não fizer isso, ninguém vai. E não existe verão. Existe uma passagem bíblica, inclusive, que fala sobre isso, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade erguida sobre um monte. Ou seja, se você está de pé, tem valores, tem luz, ainda que seja desse tamanho. Quanto mais escuro se faz o meio, mais longe você pode ser visto. E pode lentamente ir passando essa luz adiante sem que a sua seja diminuída em nada. A história continua, essa velhinha depois se torna um avatar, mas o fundamental dessa história é mostrar que uma pequena luz na noite dos tempos faz muita diferença. Nós vivemos um momento histórico onde nós achamos que para você chamar a atenção você tem que ter quantidade, tem que ser muitas pessoas, uma multidão. Não, a qualidade chama muita atenção também. Pode ser que chame a atenção 1000 pessoas rastejando no chão, mas uma de pé nesse meio vai chamar mais atenção do que os 1000. Ou seja, quem tem luz, quanto mais escuro fica, mais vai ser importante.
E sempre é necessário, em momentos obscuros, que alguém mantenha a chama acesa, que passe a chama adiante. Então, o que eu tenho feito e recomendo as pessoas fazerem, vamos atrás de quem está fazendo coisas bonitas, tem para todo canto.